não sou muito bom de mímica, não, mas isso não é nem mímica. Eu vou imitar um som aqui, vocês vão ter que identificar que som é esse aqui, ok? Não é programa da Xuxa, da Eliana, nem do Sérgio Malandro, mas assim, vocês já ouviram aquele barulho assim? Aí começa a girar uma válvula. Aí você fala assim, pegou? Pegou o quê? Olha. Fala de novo. Pegou o quê? Falar com gente inteligente é outra coisa. Eu vou falar uma coisa. Olha, se falasse pra mim, eu não sei, viu? Eu acho que eu ia ficar assim, pegou o quê? Vocês estão de parabéns, parabéns para você nessa data querida. Vocês estão de parabéns. Eu me orgulho de você. O pessoal em casa acha que tem alguém aqui com um cartaz dizendo pressão. Não tem. Eles são inteligentes. Parabéns para vocês. Pegou? Pressão. Estou falando do quê? De uma panela de pressão. Né? É exatamente isso. Quando você coloca lá no fogo e daqui a pouco... Não, eu errei o barulho, né? Agora eu não consigo fazer. Né? É sério. E começa. E começa a girar a válvula. Pegou pressão. Às vezes, você não tem uma sensação de que você acordou dentro de uma panela de pressão? Assim, de boa. Você acorda bem, começa seu dia, seus afazeres, você está no seu trabalho, você acha que você vai ter um dia florido, de repente o fogo acende, a panela é aberta. E aí eu me lembro de uma época na escola, 8ª série. Eu estudava numa escola em que eu tinha que atravessar um campo de futebol até chegar na portaria, no portão. E sempre tinha uma movimentação assim na portaria, no portão, e quando a gente viu a movimentação, a gente falava assim, é briga. E aí a gente corria para ver quem era, que era briga. E teve um dia que eu saí da 8ª série, saí da aula, eu vi uma movimentação, eu falei, é briga, vamos correr. E quando eu cheguei, eu descobri que a briga era minha. Um rapaz achou, teve uma confusão na sala, e o cara era grande. E ele simplesmente achou que eu estava envolvido na confusão, e quando eu cheguei, a briga era minha e eu simplesmente cheguei, comecei a levar uns socos. Sabe? Começou, ele... Se o pessoal da 8ª série estiver assistindo, vocês vão lembrar disso. Eu só deu tempo de perguntar, por que você está me batendo? E se não fosse uma querida senhora que entrou na frente e disse, para, eu não estaria aqui contando essa história hoje. O cara era retireiro. Sabe daqueles que fazem tipo supletivo, aí vai para estudar na 8ª série, o cara é desse tamanho, ignorante. Assim, se estiver assistindo, meu irmão, águas passadas. Mas sabe quando você entra e fala assim, vamos correr que é a briga, e chega lá, a briga é com você. Sabe quando você começa o dia, você vê a panela aberta, de repente... É você que vai jogar na panela? Sabe quando o dia começa a florir e daqui a pouco você começa a ouvir... E a pressão começa na sua vida. Quer dizer, um dia atrás o problema era na vida dos outros, depois no dia seguinte é a sua vida que vira de cabeça para baixo. O seu emprego que estava tudo bem, de repente, pressão.
cobrança no seu emprego, seu chefe que de repente nunca mirou você, olha para você e começa a te perseguir, pressão. Aquela carta que chega para você te exigindo mais, ou quem sabe até uma demissão. As suas contas que se desequilibram, o dinheiro que tinha para entrar e não entra. E aí os credores chegam e a pressão vem. E a válvula começa. Você fala, como começou? E você se vê jogado de um lado para o outro, dentro de uma panela escura, ouvindo o barulho de uma pressão que começou. Uma notícia ruim que chegou. Um diagnóstico que se apresentou, uma doença que apareceu, uma bomba que estourou, uma crise na família, um relacionamento que acabou. Aquilo que você descobriu, que você nem imaginava. O seu mundo que desabou. Pressão de todo lado. A temperatura começa a esquentar. E o seu mar, água, começa a ser transformada. Porque se você não sabe, a temperatura dentro da panela pode chegar a 120 graus. E a partir dos 100 graus, a água, ela é transformada. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí o que acontece? Evapora. A primeira coisa que acontece quando a pressão começa a acontecer é a evaporação. A pressão vem e junto com ela coisas começam a evaporar na sua vida. A primeira coisa quando a pressão vem são coisas que começam a evaporar na sua vida. Parece que os sonhos começam a evaporar. Parece que o futuro que era tão certo começa a desaparecer. A certeza daquilo que ia acontecer parece desaparecer diante de você. Quem é que nunca passou por isso? Ou quem é que não está passando por isso? Talvez você esteja vivendo exatamente um momento de pressão na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de evaporação na sua vida. O dinheiro evaporou. Os seus sonhos evaporaram. A sua certeza, a sua coragem. Eu não sei o que está evaporando na sua vida. Porque talvez você esteja vivendo um momento de pressão. E aí eu me lembro de um homem que viveu um momento de pressão. Um homem que também tinha sonhos, um homem que não pediu para ter sonhos, mas um homem que recebeu os sonhos de Deus. Na verdade ele ainda não era um grande homem, ele era apenas um jovem. Ele tinha sonhos dados por Deus, mas um dia ele estava vivendo a sua vida normal, como eu e você, como eu narrei aqui agora há pouco, e de repente ele se viu dentro de uma panela de pressão. Esse homem, esse rapaz, era José. E a panela de pressão era a cisterna. E quem jogou ele na cisterna, quem jogou ele na panela de pressão, foram os seus próprios irmãos. Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 37, versículos 19 em diante. Diz assim: olha a trama dos irmãos. Os irmãos tinham inveja, não suportavam os sonhos, porque José tinha sonhos. Deus deu a ele sonhos em que ele
seria grande. Se você não conhece a história, volta aqui para mim, antes de eu ler o texto. Deus deu a ele sonhos de que ele seria grande, que os irmãos se curvariam diante dele. E José contou os sonhos para os irmãos. O que aconteceu é que os irmãos não suportaram ouvir sobre os sonhos. Tem muita gente que não vai suportar você. Tem muita gente que não vai suportar os seus sonhos. E aí o que acontece? Olha o que acontece. Os irmãos disseram: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo. Você tem certeza, Juliano, que você está falando dos irmãos? Sim, eu tenho. E jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Meu Deus. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. De repente, olha aqui para mim, de repente, José começou a ouvir Imagina aqui, uma pessoa com sonhos, uma pessoa que Deus dava sonhos para ela, de repente, porque quando Deus te dá sonhos, querido, quando Deus tem promessas na sua vida, não espera você, quando você conta isso para as pessoas, não espera você que todo mundo vai te aplaudir e dizer: ai, que legal, que Deus vai fazer isso na sua vida, que bacana. Pelo contrário, vamos ver se vai acontecer mesmo. E jogaram ele na panela de pressão, jogaram ele na cisterna, e aí de repente a pressão começa na vida de José. E aí começa a evaporação. Eu não sei o que se passou na cabeça desse rapaz, mas eu queria que você se imaginasse no lugar dele. Eu queria que você se imaginasse no fundo do poço. Aí você fala: para mim é fácil, eu já estou. Se imagine você no fundo do poço, na panela de pressão. Você que estava seguindo a trajetória dos sonhos que Deus tinha para você, de repente, você vê esses sonhos se evaporarem e a pressão começando. Os seus próprios irmãos te jogando dentro. E não apenas isso, querido. Os planos e as certezas daquilo que você tinha, de repente começam a evaporar. Quem é que nunca passou por isso? Sabe aquele momento da sua vida que aquilo que você tinha certeza, de repente começa a sumir? Sinceramente, quem é que nunca teve essa crise aqui? Sinceramente, você nunca teve uma crise assim? Mesmo você que sempre soube o que Deus ia fazer na sua vida, mas de repente parece que tudo começa a evaporar, porque você chegou no fundo do poço. Porque no fundo do poço você começa a questionar: onde que estão os sonhos? No fundo do poço, sem água. E aí vem a segunda coisa: na pressão, o que era sólido começa a se desmanchar. Batata vira purê na pressão, é ou não é, mulheres? E os homens também que gostam da cozinha. Não é, Rian? Rian gosta de cozinhar. Na pressão, só que não, né? Na pressão,
o osso vira gelatina. Aliás, assim, quem fez a panela de pressão, o primeiro experimento foi para isso. O osso virou gelatina. O primeiro experimento da panela de pressão foi isso. A prova foi essa. Ele fez o osso virar gelatina. O que é isso? Na pressão, o sólido se desmancha. O que se desmanchou já ali, de cara? A relação. O que desmanchou? A relação que José tinha com os irmãos. Tudo se desmanchou. Os próprios irmãos jogaram ele na cisterna. E pior, olha o que está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 28. Olha o que diz. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Foi vendido pelos seus próprios irmãos. Olha aqui para mim. Na pressão, querido, os relacionamentos se desfazem ou se reafirmam. Na pressão, o casamento, ou ele se desfaz, ou ele se afirma. Na pressão, uma amizade, ou ela acaba, ou ela se afirma. Porque na pressão você mostra quem você é. Na pressão você descobre quem uma pessoa é. Na pressão, seu irmão, ele mostra se é seu irmão de verdade, ou se é só na certidão de nascimento, ou se é só no DNA, se é só no sangue, ou se ele vai te vender. Mas na pressão, você também descobre que aqueles que nunca você imaginou, nascem e se mostram como verdadeiros irmãos. A pressão tem o poder de desmascarar aqueles que fingiam ser e que não são, e tem também o poder de revelar aqueles que você nunca pensou que eram e que são. Esse é o poder da pressão, de desfazer, de revelar, de tirar a carne do osso, de amassar a batata. Por isso, um relacionamento de verdade tem que passar pela pressão. Casamento que não passa pela pressão, você não sabe. Você só conhece alguém, você só sabe se essa pessoa é tua amiga de verdade, se ela passou com você por momentos de pressão. Se ela não vai te vender, se ela vai suportar você, se ela vai suportar ouvir você falar do que Deus tem na sua vida. Se ela vai suportar ouvir você falar dos sonhos que Deus tem para você. Porque tem muitos relacionamentos que não suportam. Tem amizades que não suportam saber que Deus tem sonhos para você e que não tem para eles. Ou talvez você não seja capaz de suportar saber que Deus tem algo na vida das pessoas e que ainda não tem na sua. Ou o que Ele tem na vida das pessoas é diferente do que Ele tem no seu. O que é legal da pressão é que tudo na pressão é testado. José é levado pelos ismaelitas, ou melhor, é isso, pelos ismaelitas, é levado para o Egito, e lá ele é vendido para Potifar. E ele foi abençoado, ele cuidava, ele administrava a casa desse homem muito importante. E a Bíblia diz que a mulher desse homem
Se você não conhece a história, depois vale a pena você ler. A mulher desse homem viu graça, e muita graça, em José. E agora José estava sendo testado. E ela quis se engraçar com ele. Porque às vezes a gente acha que os testes são só momentos difíceis. Às vezes a dificuldade muda de lado. Porque às vezes para algumas pessoas isso não é dificuldade nenhuma. Não, isso não. E a mulher queria porque queria que José se deitasse com ela. Sabe a panela de pressão? A panela para não explodir, a panela tem que passar por vários testes. A vedação da panela, ela é muito importante. Sabe aquela borracha que passa assim, sabe? Aquela vedação é muito importante, porque senão a panela explode. Se aquela borracha cede, a panela pode explodir. Tem muita gente cedendo diante da pressão. A pressão te faz ceder. Diante da tentação você cede. Você sabia que em todo o tempo Deus às vezes permite que a pressão venha sobre você para ver se você vai ser fiel? Sabe quando o dinheiro está ali para ver se você, da pressão, você está precisando do dinheiro, o dinheiro coloca ali perto de você, você fala, dinheiro! Eu quero ver se ele vai ceder. É muito fácil. Eu quero ver se ele vai ceder. Quando alguém chega para você e te oferece algo fácil. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas você não vai fazer. Você não vai fazer porque o que eu tenho para fazer na sua vida, eu não vou fazer na vida de todo mundo. Então você não pode ceder. Você não pode ceder. Você não pode ceder. Você quer fazer o que todo mundo faz? Tá bom, só que eu não vou fazer na sua vida o que eu vou fazer. Você está entendendo? Você não pode ceder à tentação. Você não tem que agir porque os outros fazem. Você não tem que fazer porque os outros fazem. Você tem que ser firme. Quando a tentação vier, faça como José. Fique firme, fuja. Fuja da tentação, fuja. José sabia que ele não podia se contaminar. José sabia que ele não podia se deitar com aquela mulher. Primeiro, porque aquela mulher já tinha um marido. Segundo, porque se ele fizesse isso, todos os sonhos... mas... Você acha que o diabo não podia ter soprado na cabeça dele? Que sonho, cara? Os sonhos já eram faz tempo, desde quando te jogaram na panela. Em todo tempo o inferno vai ficar soprando na sua cabeça, dizendo assim, cara, já era, aceita, é o que você tem agora. Mantenha-se firme, mantenha-se firme, mantenha-se firme. Mantenha-se firme até o final, aguente, suporte a pressão, não ceda, não aceite as facilidades do inferno, sejam elas quais forem, mantenha-se firme, seja fiel a Deus. Não importa se ninguém vai ver, não importa se ninguém está vendo, importa que Deus está vendo. E você vai ser recompensado por Ele. Por Ele. Não comprometa o plano dEle, não comprometa a ação dEle.
E essa mulher, a Bíblia diz que ela não se conformou. Ela não se conformou, queridos. Ela não se conformou. E aí o que ela fez? Armou uma estratégia, mentiu, armou uma emboscada, e aconteceu isso aí, ó. Vamos ver o próximo texto. Olha o que diz o texto. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, presta atenção, dia após dia, todo dia, isso é pressão, dia após dia, isso é pressão, dia após dia, isso é pressão, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Quando seu senhor, adiantando um pouquinho, quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ela já tinha mentido para ele, ficou indignado e mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Esse é um outro teste da pressão, querido, é você ser acusado daquilo que você não fez. Esse é um teste da pressão, quando você permanece fiel, e aí vem uma acusação terrível, quando vem te acusar de coisas que você não fez, coisas que você não falou, e quando você tem que pagar por coisas que você não fez. José foi condenado por algo que ele não fez, é revoltante. Mas isso é pressão, queridos. Essa mesma pressão Jesus passou. Essa mesma pressão muitas vezes nós passamos. Quantas vezes Deus está nos testando, quantas vezes pessoas se levantam para dizer coisas que você não fez, te acusar de coisas que você não falou, e na verdade é você que está sendo testado, para ver como é que você vai reagir, como é que você vai falar, o que você vai falar, como é que vai ser a sua reação. Sabe o que Deus está testando? Como é que você vai agir na pressão? Em todo o tempo, sabe por quê? Porque o que Ele quer fazer com você, depois que você passar na pressão, vai exigir controle absoluto seu. Ele está te testando. A pressão é para te testar. Juliana, eu errei. Então não erra na próxima. Não erre na próxima, mantenha-se firme. Quando a pressão vier, não erre na próxima. Aí José foi levado preso, e aí começa então mais um teste, o teste da paciência. Aqui, vocês aqui, que cozinham, terminou, vocês desligam o fogo, você já abre a panela? Sim ou não? Sim ou não? Vocês deixam tempo. Esse foi o tempo na prisão de José. Foi o tempo que ele ficou ali, ó, esfriando. Esse tempo é difícil. Porque o tempo muitas vezes é a pressão sobre nós. Quem aqui já se sentiu pressionado pelo tempo? Todos nós. Às vezes o tempo nos pressiona. Porque às vezes o tempo está passando e as coisas ainda não aconteceram na nossa vida. Você fala, Deus, o tempo está passando, Senhor, o tempo está passando e as coisas ainda não aconteceram, o tempo está passando, o dinheiro não chegou, o tempo está passando e ainda estou aqui, Senhor, o tempo está passando e isso ainda não aconteceu, Senhor, o tempo está passando e estou ficando velho, Senhor, o tempo está passando e estou ficando velha, Senhor, o tempo está passando e isso ainda não aconteceu, Senhor, o tempo está passando e os sonhos ainda não se realizaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que já manuseou uma panela de pressão, você sabe que os maiores riscos é tentar abrir a panela de pressão
quando ainda está com pressão dentro. Você quer causar uma explosão? Abra uma panela sem tirar a pressão. Ou tira ela do fogo, desliga antes do tempo. Você sabe, quem é inexperiente isso aqui? Quem é inexperiente? Acabou de casar, colocou lá. Ai, tá duro ainda o feijão. Agora eu vou ter que pôr de novo, começar tudo de novo. Já aconteceu isso com você? Não, né, Vi? Amém. Porque quando a gente é inexperiente, a gente quer ganhar tempo, mas a gente só perde mais tempo. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente sabe esperar o tempo certo. Toda vez que você quer apressar, você tem que começar de novo. Você tem que começar de novo. E aí você vai gastar mais gás. Você vai demorar uma... Você está entendendo? Você vai gastar mais gás. Ei. Espera. Tira na hora certa. Tudo certo. Porque vai chegar uma hora, querido. E chegou a hora de José. E assim vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Porque quem está controlando o fogo, presta atenção aqui. Quem está controlando o fogo, quem está controlando você, não é você. Quem está controlando a panelinha onde você está, não é você, não sou eu. Porque a gente erra. A gente erra. Mas eu só quero te lembrar quem é que está no controle. Quem está no controle é o Senhor. E eu vou te lembrar uma coisinha. Egito. O faraó chama todas as panelas porque ele está com um problema. Chama as panelas. Chama todas as panelas do reino porque ele teve um sonho perturbador. Ninguém consegue resolver o problema. Ele chama as panelas do... nenhuma panela resolve o problema dele. Abre uma panela, não resolve. Abre outra panela, não resolve. Abre outra panela. Aí chega um sujeito que estava lá na prisão, que conheceu uma panela boa. E diz, eu acho que dentro daquela panela tem coisa boa. Então manda chamar aquele... Aí chama. E quando abrem a panela de José, uau! O que tinha dentro da panela de José resolve o problema do Egito, porque estava pronto para aquilo que Deus havia determinado. Escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. Deus está preparando tudo para o tempo certo. E quando Ele abrir a tampa e tirar você, uau! Você não tem ideia. Será espantoso. E você vai entender que não foram os irmãos de José que jogaram ele na panela, filho. Quem jogou ele na pressão foi o próprio Deus. Porque Deus tinha projetado José para aquele momento. Olha aqui para mim, quem está jogando você, quem está colocando você na pressão, não são as suas dificuldades, não são as pessoas, não é o teu patrão, não é ninguém que está colocando você na pressão, é o próprio Deus, porque Ele está te forjando para um momento que Ele está usando, que Ele quer usar você. E quando Ele tirar você dessa pressão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando os irmãos de José chegaram no Egito. A Bíblia diz que os irmãos não reconheceram José. Não reconheceram José, estiveram diante de José e não reconheceram.
É isso que vai acontecer, porque quando Deus te tirar de dentro dessa pressão, as pessoas que olharam para você antes e vão olhar para você e vão falar assim: esse é o poder que a pressão de Deus tem na vida de uma pessoa, de transformar você, Sabe que a panela de pressão ela é usada em hospitais, ela é usada na indústria da madeira, ela é usada na indústria do papel. Você coloca a madeira lá, ela tira as lascas e mostra as fibras. Uau, que espiritual! Ela tira as lascas da madeira e mostra a fibra. É exatamente isso que Deus faz com você, filho. Ele coloca você dentro da panela, tira suas lascas e mostra a sua fibra. No hospital, ele é usado para quê? Para esterilizar, para tirar a contaminação. É isso que Deus faz com você. Ele te coloca na panela de pressão e tira tudo aquilo que antes te contaminava. Ele te coloca numa panela de pressão e te tira limpo. Livre da sujeira que jogaram, da sujeira que fizeram na sua vida, da sujeira emocional que lançaram sobre você. Ai, Juliano, mas eu não aguento pressão. Ah, tá bom, você não aguenta pressão? Tá bom, então eu vou só para terminar. Vamos por exemplo prático. Não precisa ser nem um mestre do Cuca, não. Aqui para mim. Panela de pressão, bem. Faz 3 vezes mais rápido que a outra panela faz. Você que sabe. Você não está entendendo? Eu vou explicar. Quer que eu desenhe? Quando Deus coloca você na panela de pressão, sabe o que Ele está querendo dizer para você? Eu estou acelerando o que eu quero fazer na sua vida. Quando você começa a sentir a pressão na sua vida, sabe o que Ele está querendo dizer para você? Eu estou acelerando porque eu tenho pressa de fazer o que eu preciso fazer através de você. Eu tenho pressa de fazer o que eu preciso fazer através de você. Tá sentindo a pressão? Então se prepara, porque vai começar um novo tempo em você e através de você. Para finalizar, o benefício da panela de pressão. Essa panelinha vagaba que você coloca Você coloca lá a panelinha. Você coloca, filho. Você não sabe quanto tempo vai demorar. Você mede 3 horas. Mas nada ainda. Agora a panela de pressão não. Você sabe, dona de casa. Você, cozinheiro de sábado de manhã, você sabe que aquela carninha que você coloca lá no sábado de manhã são 10 minutos. Você sabe que o feijãozinho são 30 minutos. Você sabe. E você que tem aquele fogãozinho mais chiquezinho, você vai lá no timing, 30 minutos. Vai fazer outra coisinha. Ó, que dá 1 minuto, começa. Você chega e desliga. Você não está entendendo? Eu vou explicar. As outras panelas, não. Mas na pressão. Eu vou explicar de novo, meu Deus. A pressão tem hora para começar e tem hora para terminar. Eu vou repetir. A pressão na sua vida tem hora para começar e tem hora para terminar. Talvez ela já esteja terminando hoje. Deus abençoe você.